Olá, meu nome é Adriano Salles, sou arquiteto urbanista e trabalho há muitos anos já com estudo e pesquisa na área de BIM, de implantação e consultorias. Venho, através desse vídeo, tirar algumas dúvidas sobre um curso BIM 20 horas que tenho oferecido e tem sido um grande sucesso, oferecido a empresas, profissionais autônomos. Então, eu gostaria de explicar de maneira rápida e sucinta nesse vídeo a estrutura do curso, os fundamentos do curso. Vamos lá. O curso BIM 20 horas é ministrado por mim, sou professor universitário, Adriano de Alencar Salles, sou mestre em BIM pela Unicamp, com 20 anos de atuação como professor universitário, atuando em diversas disciplinas, projeto, teoria de projeto, informática aplicada, arquitetura, linguagem gráfica, e também atuo como consultor da implantação de BIM, com consultorias, treinamentos, cursos para profissionais, autônomos, escritórios de engenharia e arquitetura, construtoras e órgãos públicos. Algumas das consultorias de sucesso, alguns cases, foram para o escritório de arquitetura do premiado arquiteto e urbanista brasileiro Gustavo Pena, de Belo Horizonte, e para o escritório premiado também de design de interiores e arquitetura de Joia Bérgamo, São Paulo, capital. Aqui algumas imagens. Cursos e treinamentos também foram oferecidos com sucesso para Raul Neuschwander, Engenharia de Belo Horizonte, um grande escritório premiado, cálculo estrutural, e também para a Halitec, uma grande empresa de engenharia de Minas Gerais, governador Valadares. Essas duas empresas optaram por um treinamento do seu pessoal, que estavam envolvidos na área de projeto, não só os envolvidos, mas também o pessoal de compras, para que todos compreendessem e se aprofundassem melhor o quanto o BIM alteraria a filosofia das empresas, a ideia de fluxo de trabalho, e foram cursos de bastante sucesso e um feedback alto desses dois exemplos de cursos, 20 horas, nessas duas empresas. Como experiência em órgãos públicos, consultoria à Prefeitura Municipal de Rio Branco, Acre, aqui dando consultoria para a época, em 2019, os secretários de obras, secretário adjunto de Estado, Átila e o engenheiro Volvenar. E também tenho atuado muitos anos como professor de pós-graduação, consultorias em construtoras e consultorias em escritórios de design, arquitetura e engenharia. Também atuei como integrante do grupo de estudos do Comitê Temporário de BIM do CAL São Paulo, desenvolvendo várias estratégias junto a alguns colegas, a 4 colegas arquitetos que compunham esse Comitê BIM, durante 2 gestões, onde desenvolvemos várias ações para a implementação, fomento do BIM nos estados de São Paulo, junto aos nossos colegas credenciados ao CAL-SP, CAL São Paulo. Aqui uma vaidade, uma consultoria, ou mais uma demonstração para Almir Suruí, que poucas pessoas conhecem, mas é um dos brasileiros mais conhecidos, premiados no mundo, premiado pela revista Fast Company, como um dos 100 homens mais importantes no mundo dos negócios. E, para quem não se lembra, ou quem não conhece, ainda o cacique Almir Suruí, pai da Chay, que esteve agora na COP26, falando sobre as questões das florestas, da sustentabilidade. E eu estou aqui demonstrando um software BIM que faz a avaliação de emissão de CO2, relatórios de print carbon e avaliações 6D no software BIM. Sou mestre, graduado em arquitetura e urbanismo e mestre em BIM pela Unicamp, e também fui o responsável, junto com o professor Dr. Max Andrade, primeiramente a convite, eu fui convidado pelo CEO no Brasil à época, o arquiteto Miguel Kripal, e convidei então o professor Max Andrade, da Universidade Federal de Pernambuco, e fizemos a primeira tradução ou localização da primeira versão do software ArchiCAD. Qual é a pertinência do BIM? Nós vivemos uma revolução digital, não é? Nós vivemos hoje a 4ª revolução, alguns autores dizem a 3ª, a 4ª, depois revolução industrial, revolução mecânica, elétrica, e agora vivenciamos a revolução digital, onde todos os setores foram impactados, não é? O BIM no mundo já está em franca desenvolvimento nas universidades, em vários países, em pleno processo já de implementação e de uso.
Aqui, por exemplo, nós temos um artigo de 2009, quando o Texas, primeiro o Wisconsin, depois o Texas, adotam o BIM obrigatoriamente para projetos de órgãos públicos, de obras públicas, nos estados de Wisconsin e do Texas. Isso em 2009, né, na revista Best Practice. Aqui o nosso decreto, que já está em andamento, já está em vigor para a implantação e fomento do BIM em órgãos públicos no Brasil. Tivemos um atraso, todos sabem que tudo, em razão dessa pandemia, tivemos um certo delay, mas acreditamos que agora já está, esse artigo que está aqui está atrasado, já tem de 2020, são decretos, esses decretos são indicativos e provavelmente em breve teremos os normativos da implementação do BIM em órgãos públicos. Já existem várias estratégias de adoção do BIM, já implementadas há anos, desde 2000, promovendo aí uma prospecção de 2021, 2024, 2028, vários órgãos envolvidos já com o BIM, todos esses nomes que vocês estão vendo aí, são fomentadores, pesquisadores, já estão plantando ou pilotos ou estudos de BIM, grupos ad hoc que têm trabalhado junto aos governos, a órgãos governamentais, para o preparo que o Brasil implemente em breve para modernizar nossas indústrias, né? Alguns estados já implementaram, já tem aqui o estado de Santa Catarina, um dos pioneiros, o Paraná, e aqui uma visita que eu fiz junto à Prefeitura de São Paulo, na gestão do secretário de Obras Virtuale, junto com o Sandra Chá, da SP Obras, que também já estavam, à época, 2018, desenvolvendo estudos de um laboratório, um escritório para promover e esperar, né, preparar a cidade de São Paulo para a implantação do BIM na Prefeitura de São Paulo. Aqui outro case, a Prefeitura de Teresina, também a Secretaria de Planejamento de Teresina tem um case de sucesso de implantação em processo do BIM. E uma das questões que a gente faz, por que o BIM não está tão avançado, por que o BIM não desenvolve tanto, uma fala do engenheiro José Tadeu, presidente do CREA São Paulo 2010, é que, à época, isso é só para lembrar, isso foi dito em 2010 pelo engenheiro José Tadeu, ele disse que o CREA, não existia o CAL ainda, o CREA, num encontro em Ribeirão Preto, na AIARP, numa semana de arquitetura e engenharia, ele disse o seguinte na abertura desse evento: o CREA se encontra muito preocupado com a quantidade de profissionais obsoletos no mercado frente às inovações tecnológicas. E, pasmem, a grande resistência a essas inovações tecnológicas se encontra dentro das universidades brasileiras. Eu concordo porque, pelos passos que o mercado, as exigências do mercado já em termos de BIM, não só os mercados internacionais, como as correlações Brasil com outros parceiros comerciais, parceiros profissionais, ainda eu vejo que o Brasil ainda, poucas são as iniciativas de cursos técnicos e de cursos de graduação no Brasil já implementando o BIM em grade curricular. Mas isso em breve irá acontecer, não é? Porque, em síntese, nós estamos vivendo uma evolução tecnológica, onde durante a nossa indústria da construção, 500 anos, utilizamos ferramentas e processos, desde as maquetes em escalas menores, as pranchetas, o desenho e o desenho do CAD. E durante 20 anos o CAD, né? E agora o BIM chega como uma evolução processual, não só de ferramenta, mas também de métodos e processos. E o BIM atende a todos os segmentos, a todas ao fluxo de processo de projeto da indústria. E quando dizemos fluxo de processo de projeto, todo mundo, desde fornecedores, proprietários, investidores, os técnicos, engenheiros, arquitetos, estão envolvidos, e o BIM atende a todo esse ciclo. O curso BIM 20 horas não é um curso de software apenas, não é? Porque BIM não é ferramenta, BIM não é software. BIM, segundo um dos maiores autores, maiores teóricos do BIM, para mim, particularmente para mim, é uma nova ciência, que é resultante dessa revolução, e BIM, eu concordo com o professor Succa, que é um conjunto de políticas, processos e tecnologias que geram metodologias para gerenciar os dados das construções essenciais ao projeto em formato digital em todo o ciclo do edifício. Então, BIM não é software, não é? Porque caso fosse software, bastaria um curso de um software qualquer para que nós pudéssemos resolver todos os problemas que nós temos visto no mercado mediante a implementação de BIM pela ferramenta, não é? O que nós temos percebido é que iniciar trocando ferramenta, um software CAD por uma ferramenta BIM, imaginando que apenas isso seria necessário, tem causado frustração, perda de tempo. E por quê? Porque existe o desconhecimento de processos e conceitos.
porque existe, nesse método, trocar a ferramenta, forçar processos sedimentados em novas soluções oferecidas pelas novas ferramentas, ou seja, querer trazer uma ferramenta que traz novos processos e encaixar forçosamente em um processo já sedimentado, que já se trabalhava há 20 anos, o processo CAD, e isso tem causado alguns conflitos, algumas frustrações e perda de tempo. É como se, eu comparo como se fosse o BIM, as ferramentas, os softwares BIM fossem remédios. Não existe o mesmo remédio ou a mesma solução para vários usuários ou profissionais. Para cada profissional, para cada fluxo de processo, existe uma medicação ou uma ferramenta específica que é a melhor solução. E como saber disso? Sabendo avaliar, conhecer processos, massa crítica, avaliar e comparar ferramentas. Isto é um dos conteúdos que o meu curso, ou o curso 20 Horas BIM, oferece. Apresentação e estrutura do módulo. Bom, esse curso surge quando eu comecei a experimentá-lo em cursos de pós-graduação com públicos diferentes, e nós tínhamos vários públicos distintos, usuários de AutoCAD, SketchUp, usuários de Revit, usuários já de ArchiCAD, e não usuários de software nenhum, como donos de construtoras, etc. Tendo em vista que, se nós contemplássemos algum desses grupos, outros grupos ficariam descontentes ou não seriam contemplados com o conteúdo. Não é? Se eu tentasse formalizar mais o ponto de vista de novas ferramentas para o usuário de Revit, para o usuário de AutoCAD, usuários de AutoCAD e SketchUp já não teriam tanto interesse, e usuários ainda mais de nenhum software também não nutririam e não demonstrariam interesse pelo conteúdo do curso. Então, o curso foi recortado com a intenção de satisfazer a todos esses perfis e trazendo aí para o usuário de AutoCAD a possibilidade que ele mire imediatamente na segunda-feira já para um software novo, que é o software utilizado no curso, software BIM ArchiCAD, e para os usuários de Revit. É importante também que ele faça comparações entre os processos e as soluções oferecidas pelo Revit, pelo ArchiCAD, pelo SketchUp, ou por várias outras ferramentas BIM que estão aí no mercado, para que ele também possa descobrir qual a melhor ferramenta, né? Qual seria a melhor ferramenta para o seu processo. Usuários de ArchiCAD, às vezes nós temos vários usuários de ArchiCAD que não usam ou não utilizam a ferramenta em toda a sua potencialidade, né? Então, o curso propõe a demonstrar, esmiuçar o ArchiCAD na sua excelência, na sua essência, para que depois os próprios usuários possam se formalizar em várias disciplinas que o ArchiCAD oferece, em orçamentação, documentação, compatibilização de disciplinas, ou seja, inúmeras possibilidades de se utilizar o software, e às vezes alguns usuários só utilizam para documentação, renderização, e deixam de lado fantásticos processos e procedimentos que a ferramenta oferece. Não usuário de software nenhum, é interessante também o curso para que ele, como construtor ou gestor de uma construtora ou de um órgão público, entenda como funciona o BIM no seu fluxo de trabalho, no seu fluxo de informação, e o quanto essas tecnologias ou essas novas metodologias vão impactar na filosofia da empresa quando forem inseridas. Esse curso surge no exercício pedagógico e didaticamente, ele surge no exercício no meu mestrado na Unicamp, quando eu fazia mestrado na Unicamp, numa disciplina, cujo exercício era dissecar uma ferramenta BIM para que, no menor espaço de tempo, pudéssemos apresentar para os alunos da graduação. Isso aconteceu com sucesso, os responsáveis por isso foram eu e Marcelo de Moraes, o colega que fazia doutorado na Unicamp, sob a regência da professora doutora Regina Ruschel. De lá para cá, esse módulo, esse curso pedagógico foi sendo aprimorado e experimentado em cursos de pós-graduação e chegou no resultado. Após esse curso, existem vários outros complementos, cursos na internet, cursos de extensão, existem vários tutoriais já em português, excelentes na internet, publicações, aqui a publicação de João Gaspar, e o próprio ajuda da ferramenta para que o aluno, sabendo conversar com a ferramenta, ele vai saber inquirir a ferramenta e tirar as suas dúvidas e, com certeza, o autoaprendizado, não é? Aqui as ajudas do software. Bom, o curso ele é baseado em 4 encontros: sexta à noite, apresentação, conceito histórico de BIM, e os outros módulos depois com mais hands-on para a produção final e entrega de um produto, não é? Nós temos esses tópicos que são contemplados no curso, sexta à noite, sábado de manhã e à tarde e domingo de manhã. E no final,
os alunos vão poder entregar uma prancha com PDF, contemplando já um modelo BIM, migrando do CAD, aprendendo como trazer pedagogia, e o processo pedagógico, didático-pedagógico é simples, o professor demonstra, os alunos assistem ao procedimento, a execução do processo, primeiramente utilizando a memória, depois o aluno recorre ao material de apoio que o professor passa, é um material exclusivo desenvolvido pelo professor, e depois o professor retorna reproduzindo o exercício hands-on junto com o aluno, exercitando assim a intuitividade da ferramenta, a memória do aluno, e o aluno, obviamente, se portando como aluno, sempre que possível, tirará suas dúvidas com relação ao que estará sendo apresentado. Perfeito? Está aqui, então, a gente tem os conceitos históricos, porquê do ArchiCAD. O BIM surge com o professor Charles Eastman desenvolvendo a teoria do BIM na década de 70, mas o professor Jerry Laser coloca que a primeira ferramenta BIM que deu suporte à teoria existente à época foi o software ArchiCAD, no ano 1986, alguma coisa assim. Enfim. Aqui alguns materiais do professor Succar, políticas de implementação, que também são conversadas ou são discutidas durante o curso, e aqui basicamente isso. O que é BIM e as bases que vão ser desenvolvidas ou estimuladas durante o curso, interoperabilidade e trabalhos colaborativos, é o que define bastante a distinção entre processos convencionais de processo de projeto, como o CAD, e as novas ferramentas BIM, trabalhando bastante com a base do BIM, que é a interoperabilidade e trabalhos colaborativos. Aqui o BIM Handbook, o nosso grupo de Campinas, aqui o professor Marcos Andrade, o professor Marcelo de Moraes, eu ao lado do criador do BIM, o pai do BIM, professor Eastman, professora doutora Regina Ruschel e professor, colega engenheiro, também do nosso grupo, César Valente. Isso E só lembrando que existe hoje um outro perfil, que é o BIM Manager, que tem que ter uma profissão específica, ter conhecimento de fluxo de processos, ter conhecimento de softwares, ter conhecimento de processo BIM. Quais são as atribuições? Desenvolver prognóstico, qual é o melhor método, qual a melhor estratégia para implantar naquela empresa, ou na outra empresa, ou naquela construtora, ou naquele escritório, traçar estratégias, planos, metas, orientar a aquisição de softwares, qual o melhor software para aquele perfil de cliente que vai implantar, para aquela equipe, estabelecer objetivos e planos de metas. Então, o BIM Manager não é só um usuário de software, ele é aquele que vai orientar a melhor estratégia para que se perca, ou se não se desperdice tempo e nem tenha frustrações, nem desperdício de tempo, dinheiro na implementação do BIM. Aqui o exemplo de uma prancha entregue por um aluno que nunca tinha conhecido, não conhecia a ferramenta CAD, no domingo, uma prancha contemplando o modelo paramétrico BIM, aí de 3, 4 pavimentos, contemplando também plantas, documentos, cortes quantitativos, e isso tudo já deixando que na segunda-feira o aluno esteja apto a migrar de processo CAD para o processo BIM. Para qualquer outras dúvidas, estou à inteira disposição. Obrigado e aguardo vocês. Curso BIM 20 horas. Migre de CAD para BIM em 20 horas, em um fim de semana. E na segunda-feira já esteja trabalhando, pensando em novas possibilidades projetuais, pensando em BIM. Um abraço a todos.